Olá, Ana. Alô? Estás bem, Ana? Sim, é normal demorar assim tanto tempo para entrar. A minha prova já veio passada assim. Mas não é assim nenhuma preocupação tão grande, tão grande, tão grande. Este é um momento de festa, é sábado, está sol, já passaste uma manhã descansada. Pensava que tinha feito alguma coisa mal. Está tudo bem contigo, Ana? Sim. Tá? Podemos começar? Sim. Dás-nos o gosto de ler uma paginazinha de um livro para nós? Claro. Então, página 126. Não, 123. É 123. 123. É o outro. Desculpa, Ana. 123. Olha, José Luís Peixoto, página 100, obrigada. Não. 123. Ok. Querem como é que tu vai? A partir da terceira linha, durante o caminho, Ok. e vamos até ao fim da página, não do livro. Por muito bem que tu estivesses a ler e nós estivéssemos a gostar muito, mas ainda há tanta gente para nos dar o mesmo prazer que tu. Tá bom? Ok. Vamos então. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor. Palavras baforadas de fundo. Apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José deriva. Chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever, o segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incómodo. Ignorou-o como fazia com tantos outros incómodos. Então, já depois de chegar ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos, teve de deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade, Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena, saiu do táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir de Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa. Outra vez, pausa. E outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Gostava de iniciar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Foi muito bom, Ana. Gostámos muito. E então, olha, gostámos tanto, te vamos pedir para ficares uns minutinhos mais connosco aqui em conversa com a senhora professora Dina. Estás de acordo? Sim. Também gostas de estar connosco? Claro. Obviamente. Muito bem, Ana. Ok, Ana. Olha, deixa-me dizer que gostei muito do teu timbre de voz. Obrigada. Gostei muito do teu timbre de voz. Então, a pergunta é a seguinte. José é uma personagem que atravessa toda a narrativa e que reconhece ter dois vícios. Que vícios são esses e de que forma é que eles condicionam a vida da personagem, a sua própria vida? Os vícios de José são os jogos de azar, que tem no casino, e também as bebidas alcoólicas, principalmente a aguardente. Qual é que era a segunda parte? Desculpe, eu não me lembro. De que forma é que esses vícios condicionam a sua vida, interferem na sua vida? Os jogos de azar interferem na vida de José, tal como interferem na vida de muitas outras pessoas, fazem com que José perca o dinheiro. No entanto, é sempre aquilo que ele escolhe para fugir da realidade. Os vícios dele
são o caminho que ele escolhe quando não tem mais nada a fazer. Mas, assim, a bebida é algo que José utiliza para se fazer esquecer de tudo o que está ao redor. E isto acaba por interferir negativamente na sua vida, também nas suas relações. Podemos ver, por exemplo, com Lídia. Também interferiu com Bartolomeu. E eu acho que no livro falar destes vícios é algo também que podemos trazer para a vida real. Porque, como eu já falei antes, é um peso que muitas pessoas carregam. Não posso falar por experiência, mas sei como é para pessoas próximas. Para nós, que eu acho que é muito importante, e é isso que a leitura traz, não é? Exato. Fazer a relação entre a literatura e a realidade, até porque isto sendo o nome autobiografia, se calhar quer dizer algo, não é? Sim. Muito obrigada pela tua participação, resto de bom dia, está bem? E até logo. E até logo. Beijinhos. Podemos pedir-te uns minutinhos sem máscara para podermos entender bem a tua voz? Obrigada. És linda? Obrigada. Passaste bem amanhã? Bem. Estás tranquila? Sim. Então podemos dar início a este momento. Olha, nós gostávamos muito de te ouvir ler no livro que foi indicado, a página 123. 123. A página toda, certo? Olha, Bárbara, começarias na terceira linha, durante o caminho, estás a ver? E irias até ao fim. Ok. Obrigada, estamos a ouvir-te. Podes começar. Ok. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou bafuradas de fumo. Apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu a confirmação do cheque. O pensamento de José deriva. Chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever, o segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incômodo. Ignorou, como fazia com tantos outros incômodos. Então, já depois de chegaram ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conceitos. Teve de deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saí do táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir da Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa. Outra vez, pausa. E outra vez. O timbre soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Gostava de içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Gostávamos muito. Olha, gostávamos também de te ouvir agora, num discurso mais livre, sem ser as palavras escritas por outrem, mas uma conversa livre com a senhora professora Dina. Uns minutinhos, pode ser? Pode ser. Obrigada. Muito bem, Bárbara. Olha, então vou-te fazer uma pergunta. Este José
o personagem principal desta narrativa, ele próprio reconhece que tem 2 vícios. Eu quero que me digas quais são esses vícios e de que forma é que eles condicionam a sua vida. José tem vício na bebida e nos jogos, como por exemplo o póquer, e ele acaba com bastantes dívidas e acaba até por o apartamento ser invadido por 2 homens que cobriam essa dívida, que pediam pela cobertura dessa dívida, por isso acho que isso é o único afeta. Ok, muito bem. Queres acrescentar mais algum pormenor, Bárbara? Não? Gostaste do livro? Acho que até acaba por influenciar no que ele vai escrever, porque ele escrever o seu romance, mas precisando de dinheiro, ele acaba por escrever a biografia. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Até logo. Ah, Beijinhos. ok. Olá, Beatriz. Estás Olá, sim, bem, Beatriz? sim, Amanhã correu-te bem? sim, correu. Deste umas voltinhas para apanhar este arzinho de sol? Não posso sair muito, mas sim. Está bem. Olha, importas-te de nos ler um pouquinho do livro do José Luís Peixoto, que está combinado? Sim. Não, não te importas. Não me importa, não me importa. Ótimo. Então podes, por favor, abrir o livro na página 123. Sim. Sim, já está aberto. Gostávamos de te ouvir a partir da 3ª linha, ali onde diz durante o caminho, Sim, até ao final. ok. Obrigada, Beatriz. Podes começar quando quiseres. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou bafuradas de fumo, apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel sofisticado aparelho e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José Deriva chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever, o segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incómodo e ignorou como fazia com tantos outros incómodos. Então, já depois de chegarem ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos, teve de deixar um encontro marcado com Saramago. E, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saiu do táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir da Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa e outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás, custava-lhe içar para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu, mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção. Os joelhos sem força, sem forma. Gostámos mesmo muito. Obrigada. Valeu a pena a tua manhã de sábado tranquila, deu-te uma ótima disposição para a leitura. Obrigada. E vamos querer continuar a ouvir-te, mas desta vez sem ser a ler um texto escrito por outra pessoa. Gostamos de te ouvir a pensar alto connosco. E então convidamos-te para uma conversinha com a senhora professora Dina, curtinha. Pode ser? Ok, sim. Olá, Beatriz. Tudo bem? Olá, sim. Olha, então aquilo que eu quero saber é o seguinte. Este personagem, José, que atravessa toda esta narrativa, tem 2 vícios. Quero que me digas quais são esses 2 vícios
E de que forma é que esses vícios condicionam a vida da própria personagem? Então, José é viciado e no álcool. Por exemplo, o vício do jogo levou. Ele ficou com uma dívida e os senhores do estabelecimento onde ele ia jogar foram à casa dele e bateram-lhe. E então ele foi morar para a rua com medo de ser novamente agredido por eles. E isso levou, ou seja, influenciou-no, ele ficou com medo. E também eu acho que influenciaram no facto de ele ter dificuldade em escrever o seu romance, porque de certa forma o medo, o receio, o facto de ser alcoólico influencia nesse sentido, eu acho. Muito bem. Na verdade, os vícios condicionam-nos, não é? É isso mesmo. Obrigada, Beatriz, pela tua participação e esperamos encontrar-nos logo no final. Até logo, Até logo. Beatriz. Até logo, obrigada, beijinhos. Olá, David, boa tarde. Olá, boa tarde. Estás bem? Passaste bem a manhã de sábado? Sim, Tens boas expectativas para a tarde? E sim. para a noite? Para a noite, talvez com uma boa notícia do que sair da tarde. Que bom, que bom. Olha, David, temos muito gosto em te ouvir. Como tu sabes, a obra é do José Luís Peixoto e nós gostávamos de te pedir que abrisses o livro na página 123. Mas mesmo que a notícia não seja assim tão boa, a noite é boa de certeza. Sim, sim. Nenhuma notícia pode estragar os nossos dias. Claro. Mas era melhor que fosse boa, não é? Sim, mas de qualquer forma, acho que já retirei boas experiências da leitura e do estudo deste livro. Ai, que bom! Olha, já respondeste a uma das questões fundamentais, é porque é que estamos aqui. E estamos aqui todos por isso mesmo, que tu já retiraste, mesmo antes do concurso. Obrigada, David. Olha, já abriste 23. Sim. Começarias, por favor, na terceira linha, durante o caminho, tá? E seguirias até ao final da página. Podes começar, David. Estamos à tua espera. Antes de começarmos, queria só perguntar se é possível o meu professor assistir. Não sabemos. Assistir que Está a a ouvir? diretora. Está a ouvir? Sim, sim. É a primeira questão que Ele pode estar a ouvir, mas não depois, quer se que calhar, o na parte professor da dele pergunta, assista e ele está aqui a será melhor aparecer. estar sozinho, não? Não está nas regras que Não? ninguém mais Não está nas assiste. regras. Não. Parece que não, David, que não podemos abrir uma exceção ao estatuto do programa. Está na mesma sala? Não. O professor está na mesma sala? Não, está em salas diferentes. Ah, ok, pronto. Se estivesse na mesma sala, era Pois, diferente. se tivesse Tudo aconteceu. depois, mas não está, não é? Sim. Depois vais contar-lhe as boas Sim. notícias. David, podes então começar, por favor? Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor. Palavras albarafoadas de fumo, apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José, deriva, chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever. O segundo romance. Sabia que estava por escrever,
mas evitou esse incómodo. Ignorou-o como fazia com tantos outros incómodos. Já depois de chegarem ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar a resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com com uma chuva de conselhos, teve de deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saiu de táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida. Valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias. Claro. A partir de Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa, outra vez, pausa, e outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Gostava de içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Obrigada por teres lido. Tens um timbre muito agradável, voz, e olha, exatamente por isso, ou se calhar nem só por isso, vamos continuar a querer ouvir-te. Estás de acordo? Sim. Mas desta vez não é a ler o que os outros escrevem. Nós queremos te ouvir em registro livre. Uma conversa simples, curta, com a senhora professora Dina. Pode ser? Sim. Muito obrigada. Vamos lá, Dani. Então, o que eu quero saber é, este personagem, José, tem 2 vícios. Eu quero saber que vícios são esses e de que forma é que esses vícios condicionam a sua vida. A personagem José tem 2 vícios. O jogo e o alcoolismo. O jogo condicionou a sua vida em questões financeiras. Pondo José durante... Peço desculpa, está-se a ouvir um eco. Ok. Condicionando José em questões financeiras pelas dívidas que o mesmo tinha a um casino onde costumava jogar. E o problema do alcoolismo dava-lhe problemas de concentração e nas relações interpessoais e na vida em geral. Muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa da tua resposta? Disseste no início que a leitura deste livro já tinha valido a pena para ti antes deste momento. Gostarias de acrescentar porquê? Em quê? Respondeste a isso, eu acho. É só se quiseres acrescentar. Mas relativo à pergunta que me fez agora? Já está respondido. Ah, ok. Era só para ver se o menino se ria, se sorria. É. Ah, ok. Os portugueses desde que chegou, Pois foi. está com um ar assim, sisudo. Então, aí com essa mensagem que tu traz mais próximo, esperávamos que estivessem mais sorridente. É isso que nós queríamos, está bem? Certo. Então, já respondeu à pergunta. Não, eu acho que, pronto, como é um evento sério, estou a tentar ter uma postura de seriedade. Muito bem, e fez muito bem, e cumpriu de facto esse papel. Nós agora é que já estamos aqui a dar cabo do protocolo, sabe? Nós agora é que já estamos aqui a descontrair um bocadinho, estamos cá desde as 9 da manhã e então temos de descontrair um bocadinho, mas esteve muito bem. Está bem? Muito bem, David. Obrigada pela tua participação. Até logo. Até logo. Beijinhos. Boa tarde. Olá, Filipe, boa tarde. Estás bem? Sim, A tua cara diz-nos que sim, os teus olhos também. ainda bem. Vem amanhã?
Sim, O suficiente para nos leres agora um texto fantástico? espero que sim. Com uma voz fantástica? Também espero que sim. É a tua, não é? Olha, Filipa, gostaríamos que lesse na página 123 do livro que foi indicado. Podes abrir, por favor? Estás a ouvir? Sim. Página 123. Sim. Conseguias, por favor, na terceira linha, diz durante o caminho, Sim. e a leitura é até ao final de página. Ok, Somos todos ouvidos. obrigada. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou bafuradas de fumo, apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José deriva. Chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever, o segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incómodo. Ignorou-o como fazia com tantos outros incómodos. Então, já depois de chegarem ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos, teve de deixar o encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir da Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa, outra vez, pausa e outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles graus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Bem, Filipa, gostámos muito, obrigada. Obrigada. E olha, como gostámos muito, vamos querer ouvir-te mais um bocadinho. Pode ser? Claro. Não vai ser a ler. Vai ser ouvir-te num discurso livre, contigo a conversar, um minutinho ou dois com a senhora professora Dina. Estás de acordo? Claro. Obrigada. Obrigada eu. Muito bem, Filipa. Gostei da tua sonoridade. Se fechasse os olhos, gostaria de ouvir o livro só, em audiobook, não é? Agora usa-se muito isso. Pronto, é sempre bom. Então, a pergunta que tenho para fazer é a seguinte. José, a personagem que atravessa toda esta narrativa, tem dois vícios. Eu quero saber que vícios são esses e de que forma é que eles condicionam a sua vida. Então, este romance fala então do jogo que existe entre a relação da personagem que é José e da personagem que é Saramago. José tem então dois vícios, como disse, o da vida e o do póquer, do jogo. Estes vícios condicionam todas as suas relações devido à dependência que tem deles, à falta de força de vontade que consegue ter quando está essencialmente no jogo, de impedir de continuar e acaba por, apesar de até começar a ganhar, perder e perder cada vez mais, coisas que acabam por também ser traspassadas para a sua vida e para as suas relações. Investe efetivamente na sua vida, na sua escrita, na sua literatura e depois acaba por perder mais do que aquilo que investiu. Muito bem, gostei e respondeste bem à questão, está bem? Portanto, obrigada pela tua participação e até logo. Até logo, Obrigada. Olá, João Pedro, boa tarde. Estás bem? Esse sábado como é que está a correr? Parece que está tudo a funcionar bem.
Ah, que bom. Durante a manhã ganhaste força para fazer agora uma leitura à maneira? Ganhei já desde que li o livro. À tua maneira, não é? É o que Sim. nós queremos, é uma leitura à tua maneira, como o outro. Olha, João Pedro, por favor, abre o livro de referência na página 123. 123, já está aqui. Sim, gostaríamos que lesses a partir da terceira linha, durante o caminho, tá? Até ao fim dessa página. Ok. Estamos prontos para te ouvir, podes começar. Ok. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou bafuradas de fumo. Apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José, deriva, chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever. O segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incômodo. Ignorou como fazia com tantos outros incômodos. Então, já depois de chegar ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos. Teve de deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saiu do táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir da Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa, outra vez, pausa, e outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção. Os joelhos sem força, sem forma. Muito bom ouvir-te, João Pedro, que bom. Gostaríamos agora de fazer um desafio. Esta tua voz com um timbre muito agradável, muito convidativo, levou-nos à tua interpretação de palavras que foram escritas por outra pessoa, o José Luís Peixoto. E nós agora gostávamos muito de te ouvir durante 1 minuto ou 2 a produzir o teu próprio discurso, que as tuas palavras sejam não escritas por outrem, mas pensadas por ti e ditas por ti. Por isso, queremos-te dar a oportunidade de ter uma conversinha com a senhora professora Dina. Uma coisa pequena. Estás de acordo? Sim, por mim. Ah, que bom! Assim, de repente, esse franzir de testa levou-me a pensar que estavas nos teus pensamentos assim, não me digo que vais não pedir para escrever. Senti aí alguma preocupação. Não, a pergunta que vou fazer é muito simples. A personagem que atravessa todo este romance tem 2 vícios. Eu quero que me fales desses 2 vícios e que me digas de que forma é que eles condicionaram a vida desta personagem. Ok. Então, a personagem. Peço desculpa que eu estava a ouvir um bocadinho de eco. Peço desculpa só esta. Queres que repita? Sim. Queres que repita? Estava a ouvir. Se calhar é que eu estou a ouvir com um bocadinho de eco a minha voz. Ok. Então, a personagem tem 2 vícios. Eu quero que me fales desses 2 vícios e que me digas de que forma é que eles condicionam a vida desta personagem. Ok. Portanto, a personagem a protagonista desta obra é José. Agora, quais dos Josés é que é? É claro que é o José que escreve o texto ficcional, ou pelo menos tenta escrever o texto ficcional de cariz biográfico. E essa personagem tem 2 vícios. O vício de bebida
e o vício do póquer, do jogo. São dois vícios que marcam bastante esta personagem. Vão condicioná-lo imenso. Nós vemos logo no início a sova e a destruição que um desses vícios, pelo menos, causa quando ele foi, depois sabemos ao longo da obra, que ele tinha ido jogar então a este casino clandestino na rua de Macau e lá está, ganhava no início, depois o vício levava-o a continuar a jogar, perdia, tinha de pedir empréstimos, pedia empréstimos a quem não devia, ficava a dever e causava este todo problema. Eu acho que era uma personagem que poderia ter uma vida muito melhor se não tivesse sucumbido a estes vícios, mas eu acho, na minha opinião, que esta obra é uma obra de autoconhecimento. E nós vemos precisamente nessa personagem uma jornada de amadurecimento. Nós vemos que a obra começa com uma frase que é e Saramago escreveu a última frase deste romance. E a obra acaba precisamente com a frase e José escreveu a primeira frase deste romance. Para além de termos aqui a circularidade da obra aqui presente, nós vemos que José, o jovem escritor que começa a escrever esta obra, que está em pleno bloqueio criativo, não consegue escrever o seu segundo romance, acaba por, ao tentar escrever o texto ficcional de cariz biográfico, como esta obra nos diz tantas vezes, acaba por se autodescobrir, acaba por ver em Saramago o seu futuro. Ele quer ser como Saramago, ele quer ser aquele escritor que não tem problemas em escrever, que consegue atingir. Saramago conseguiu o Prémio Nobel de Literatura, algo nunca antes atingido por um português. Foi algo fenomenal. E ele acaba por amadurecer. É por isso que no final na obra, ele recusa acabar este texto ficcional de cariz biográfico para continuar, ou pelo menos para começar o seu segundo romance, para publicar o seu segundo romance. Portanto, nós vemos aqui um amadurecimento completo desta personagem e, portanto, ele acaba por conseguir resistir, mais para o final da obra, a esses vícios. Esses vícios que no início tanto condicionavam a sua vida, que ele chega a estar mesmo a viver como um sem-abrigo em Santa Apolónia. Aquele foi, digamos, o ponto de viragem. Ele, a partir daí, conseguiu resistir, e resistiu a esses vícios, tanto da bebida como do póquer. Ele está uma personagem mudada. E é por isso que a primeira frase desta obra é e Saramago escreveu a última frase deste romance. Porque, sinceramente, José, quando acaba de escrever este romance, é outro José. É um José maduro, é um José Saramago. Muito bem, pessoal. Gostamos imenso de ouvir, sobretudo porque incutiste paixão, sorriso, naquilo que foste dizendo, não é? Mesmo quando foste repetindo tantas vezes em caráter ficcional, autobiográfico, fizeste sempre questão de sorrir quando dizias. É muito bom. Em que ano é que tu estás? 11º. 11º. É muito bom quando sentimos alguém a falar de uma leitura com esse entusiasmo, com essa paixão. Isso é muito bom. Obrigada pela tua participação. Poderíamos estar aqui mais tempo, mas não podemos. Pois, está bem. Mais participantes. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado. Pedro. Até logo. Olá, Lívia. Olá, Bem? Estás a ver-nos? estou a ver. Nós também te estamos a ver. Estás muito bem. Obrigada. O dia correu-te bem. Sim. Ai, que bom. Olha, Lívia, gostávamos muito de te ouvir ler um textinho do José Luís Peixoto. Pode ser? Sim, pode. Podes, por favor, abrir o livro na página 123? Já está? Já está. Começarias na terceira linha, durante o caminho, não, tá? E seguirias até ao fim da página. Ok, obrigada. Podes começar. Obrigada. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor. Palavras ou baforas
ou bafuradas de fumo, apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José, deriva, chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever. O segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incômodo, ignorou-o, como fazia com tantos outros incômodos. Então, já depois de chegarem ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos. Teve de deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saiu de táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir da Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa. Outra vez, pausa. E outra vez. O trinco soltou-se como um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu, mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Por nos teres presenteado com este momento de leitura e nós gostávamos ainda de fazer outro desafio. Podemos? Olha, era ouvir-te num estilo mais livre, sem ser a leitura de um texto de alguém, mas ouvir-te pensar em voz alta um textinho teu, respondendo a uma questão que a senhora professora Dina te iria desafiar. Está bem? Olá, Lívia. Tudo bem? Tens um sorriso bonito. Obrigada. Olha, então, a pergunta é a seguinte. Este José, aqui o personagem que atravessa toda a narrativa, tem dois vícios. Que vícios são esses e de que forma é que eles condicionam a sua vida? Ok. O José tem os seus vícios, o póquer, e eu acho que antes do póquer, o jogo, não é? E eu acho que esses vídeos condicionam a sua vida. Para começar, primeiro que tudo, eu acho que todos esses vícios começaram devido à sua frustração, porque, pronto, não haverá de ser fácil para um escritor escrever o seu primeiro romance e depois sentir toda aquela pressão para escrever o segundo. Portanto, eu acho que ele acabou por se deixar levar para esses vícios. E eu acho que esses vícios condicionam a sua vida no sentido em que, para além dele ficar endividado, ainda o confundem mais, ainda o complicam mais, ele está constantemente a achar que vai ganhar mais e continua a apostar, sempre a apostar, e acaba por perder cada vez mais, e nesse sentido condiciona a sua vida, faz com que ele também sofra, não é? Já sabemos. E, portanto, eu acho que é isso, não sei. Eu não estou a ouvir nada. Sim. Estás a ouvir agora? Sim, agora já estou a ouvir. Pronto.
Eu estava a agradecer e estava a concluir dizendo condiciona de uma forma negativa, não é? Condicionou, exatamente. Muito bem, Lívia. Portanto, penso que estamos satisfeitos com a tua resposta, está bem? E obrigada. Muito obrigada. E um fim de tarde maravilhoso. Beijinhos. Beijinho. Agora eu saio e volto a entrar às 6h30? Exatamente. Às 6h30. 6h30. Ok, muito obrigada e peço desculpa. Beijinhos, até logo. Ora, o Lucas já cá está. Estamos. Boa tarde. Boa tarde. Estás bem, Lucas? Estou. Passaste bem o sábado até agora? Sim, sim. Olha, Lucas, nós vamos ter muito gosto em te ouvir ler um textinho do José Luís Peixoto. Estás de acordo? Sim, sim. Página 123. Ora, um bocadinho. 123. Sim, senhora. Inicias na terceira linha, no parágrafo durante o caminho, e vais até ao fim da página. Até se informa-se. Sim. Ok. Olha, somos todos ouvidos. Muito obrigada. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor. Palavras ou barafadas de fundo. Apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José deriva. Chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever. O romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou esse incómodo. Ignorou-o, como fazia com tantos outros incômodos. Então, já depois de chegar ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos. Teve de deixar um encontro marcado com Saramago. E, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque. A assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saí do táxi, barba feita, um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida. Valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias. Claro. A partir de Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo. Voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez. Pausa. Outra vez. Pausa. E outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção. Os joelhos sem força, sem forma. Lucas, foi um prazer ouvir-te. Muito obrigada. Olha, Lucas, e agora gostávamos de continuar a ouvir-te, mas num outro registro. Não a leitura de um texto que foi escrito por alguém, mas uma conversa simples, livre, aberta. Sim, senhora. E muito curtinha com a senhora professora Dina, pode ser? Pode, claro. Que bom! Olá, Lucas. Olá. Deixa-me dizer-te que tu tens uma boa voz para declamar. Obrigada. Gostas de declamar, mas de facto... Sim. Gostas? Muito. Muito bem, portanto, de facto, pareceu-me isso ali, mesmo na reta final. Senti aquilo que a declamação nos faz, que é sentir as palavras dentro do coração. Senti isso. Exato. Muito bem. Então, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. José, esta personagem que atravessa toda a narrativa tem dois vícios. Eu quero que me fales desses dois vícios e que me expliques de que forma é que eles condicionaram a vida desta personagem. Portanto, José tinha uma vida um tanto conturbada. Os dois vícios que tinha era realmente o vício do jogo
e do álcool. E neste livro mostraram um bocadinho o quão conturbada, o quão, entre aspas, nebulosa era a vida de José. E era uma espécie de escape que tinha para fugir às maiores preocupações e aos maiores falhanços que teve na vida. Terminaste? Acho que sim. Muito bem. Obrigada, então, pela tua participação. Obrigado eu por me ouvirem. Obrigada. Deus, Lucas, até logo. Obrigado. Bom fim de tarde. Olá, Luísa, boa tarde. Olá, Estás bem? sim, O sábado está a ser bom? sim, E estás a aproveitar esse dia de sol? tive, por acaso sim, Que bom. estive no jardim. Eu não consigo ver muito bem a sua cara porque tenho aqui uma barra à sua frente. É? Não sei como é que se tira. Não sei como é que se tira. Uma barra à frente, o que é que diz a barra? É com o micro e com a mãozinha para levantar. Tira o rato de cima da janela. Já está. Já? Agora aguarda um segundo que ela vai ocultar-se. Já desapareceu? Não. Deixa lá, também não perdes nada. Estás a usar Teams ou estás a usar no browser? No browser. Em princípio... Mas também não há problema, eu vejo as pessoas ao lado. Clica na parte de cima da imagem. Para ver se aceita aí. Não. Luísa, não te preocupes, ouves a voz, vamos comunicando assim. Não perdes nada por isso. Já desapareceu agora. É? Olha, Luísa, faço-te lembrar alguém, a tua avó, se calhar. Não. Tiago. Olha, Luísa, ainda bem que passaste a manhã de uma forma agradável, porque isso é sempre uma predisposição boa para comunicar. E então nós gostávamos de te pedir para nos leres um textinho da autoria do José Luís Peixoto. Estás disponível? Sim. Era a página 123. Enquanto... A partir do durante. A partir do durante até ao fim de página. Ok. Está bem? Sim. Já posso começar? Já podes começar, sim. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou bafuradas de fumo, apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José, deriva, chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever. O segundo romance sabia que estava por escrever, mas evitou esse incômodo. Ignorou-o como fazia com tantos outros incômodos. Então, já depois de chegarem ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos. Teve de deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Saiu do táxi, barba feita, o número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida. Valeu que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a Rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias, claro. A partir da Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez, pausa. Outra vez, pausa. E outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu, mas, contra o seu próprio terror,
José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Gostámos muito, obrigada. E agora queríamos fazer-te outro desafio. Podemos? Sim, claro. Os sábados de sol são desafiadores. Sim. Olha, até agora ouvimos-te numa leitura de um texto que foi produzido por outrem, não é? Pelo autor José Luís Peixoto. E nós gostávamos de, durante 1 minuto ou 2, te ouvir a produzir o teu próprio texto, a pensar alto. E para isso gostávamos que tu conversasses 2 minutinhos com a senhora professora Dina. Pode ser? Sim, Mas, pode. sim, claro, mas é o meu próprio texto a ser sobre o quê? Eu vou fazer uma pergunta, Luísa. Este primeiro momento é para Isto é só abrir o portal. É só abrir o portal. Estás ficam um bocadinho apreensivos, não é? Eu vou fazer uma questão, está bem? E vais responder. E a questão é muito simples. Esta personagem que atravessa todo o romance tem 2 vícios. Eu quero que nos fales desses 2 vícios, que vícios são esses e de que forma é que esses vícios condicionam a vida desta personagem. Então, José, que é a personagem que nos guia ao longo de toda a obra, tem o vício do jogo, do póquer, e além disso tem o jogo da bebida, o álcool. E eu acho que estes vícios nesta personagem acabam por ser o seu refúgio de toda a sua confusão que está instalada na sua vida, porque ele vive em constante atribulamento quando pensa que tem de escrever um segundo romance, porque quer escrevê-lo e não consegue, não tem ideias para isso, não sabe como há de começar, e essa frustração que ele sente, acho que é bem presente quando ele se refugia no álcool e no jogo e acaba por gastar todo o seu dinheiro e acaba por se colocar em situações muito piores quando vai jogar e aposta aquilo que já se calhar nem tem. E acaba também, na minha opinião, por se perder e talvez se ele não se refugiasse nessas coisas, se ele não tivesse esses vícios, conseguiria escrever um romance de uma forma completamente diferente e de uma forma, e se calhar conseguiria tê-lo começado mais cedo e ver a vida de outra maneira, porque ele precisou de sair de casa e de se afastar de toda a gente para perceber que aquilo não era um bom caminho. Tanto é que depois, quando ele regressa e se encontra com Saramago e depois então decide que vai escrever a biografia dele, que acaba por ser um autorretrato, na minha opinião, quando ele regressa então, ele acaba por perceber que é a escrita. Eu vi assim um livro, não sei se é uma apreciação correta ou não, mas eu acho que dele escrever acaba por se esquecer de todos os seus vícios e a escrita acaba depois por se tornar um novo refúgio, porque quando ele escreve, ele envolve-se no texto e apesar de ter muitos momentos de frustração quando sente que não consegue escrever e até depois começa a ter a ideia de desistir, apesar disso tudo, ele quando escreve não está nos seus vícios e são momentos conscientes e momentos em que ele realmente pensa naquilo que está a fazer e age conscientemente e age de acordo com as suas paixões. E apesar de ele ter esses vícios, eu acredito que não são vícios assim que ele gosta realmente de ter, porque percebemos bem ao longo do livro que aquilo que ele gosta realmente é de escrever e de ler, porque ele lê, apesar de no início não ter lido os livros, não estar a ler os livros de Saramago e não até nem sentir muito interesse, ele gosta de ler e eu acho que no final do livro acabamos por perceber o poder que os livros têm ao fim e ao cabo, porque são os livros e é a leitura que dá aqui esta magia toda e nos faz pensar, porque tive que pensar muito enquanto lia o livro
e nos faz pensar que os livros podem ser um refúgio muito mais saudável e muito mais mágico do que os vícios que José tinha, que depois acabou por conseguir superá-los. Eu acho que é isso. Muito bem, Luísa. Deixa-me que te diga que cada livro tem sempre duas interpretações, ou múltiplas interpretações. Aquela que o próprio autor deu quando escreveu e a interpretação que cada um de nós faz quando lê, não é? Portanto, isto é um bocadinho para responder àquela tua questão que diz, não sei se está correta a minha interpretação. Quando falamos de interpretação, essa é a riqueza do livro, é que deixa aso a diferentes interpretações. E é muito interessante essa visão da leitura como um vício, porque a leitura também é um vício, mas é um vício saudável, é um vício que nos traz conhecimento, que nos traz riqueza, não é? É dos poucos vícios ao qual a palavra vício é positiva. Isso também acho. Obrigada então pela tua participação. Obrigada eu. Obrigada. Até logo. Agora sim. Diga. Estás bem, Matilde? Está tudo bem, sim. O teu sábado está a correr bem? Está, sim. Ótimo. Isso cria uma boa disposição para este momento que nós vamos partilhar. Queres ler um bocadinho para nós? Sim, com certeza. Página 123. Até onde? É até ao final de página, mas tem início no parágrafo durante o caminho, terceira linha. Ok. Está bem? Estamos a ouvir-te, podes começar. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou baforadas de fumo. Apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, indo à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, notificado à parede. Deu confirmação do cheque. O pensamento de José chegou por mais do tempo ao romance que tinha para escrever. O segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas acreditou esse incómodo. Ignorou, porque escrevia com tantos outros incómodos. Então, já chegando ao edifício da editora, a Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos, deixar um encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque. A assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. No prazo, da feita, o número no bolso da camisa recolheu exatamente a dívida. O valor que José pediu, que deixou o editor apenas. O taxista não sabia onde era a rua de Macau, mas sabia onde era o bairro do Flório. A partir da Almirante Reis, indicou o caminho. Respirou fundo, voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez. Pausa. Outra vez. Pausa. E outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Não estou a ouvir. Estás a ouvir? Agora gostamos muito e ainda temos outro desafio para ti. Aceitas? Sim, claro. Olha, era que tu pudesses responder a uma questãozinha que a senhora professora Dina te vai colocar. Ok. Pode ser? Sim. Sim, Matilde. Então, vamos lá. José, esta personagem que percorre toda a narrativa, tem dois vícios. Quero que nos fales desses dois vícios e que nos expliques de que forma é que esses vícios condicionam
ou condicionaram a vida desta personagem? José apresenta vícios, efetivamente, o álcool, a bebida e o póquer. Efetivamente, ele joga na rua de Macau, onde perde várias vezes. Ele aposta sempre, tem autoconfiança, mas, contudo, perde. Ele tenta várias vezes, mas o destino não ajuda. Além disso, a bebida é um complemento a esta desgraça. Ele bebe e afunda-se nos seus pensamentos. Estes dois vícios influenciam um pouco a sua vida, pois ele perde-se no seu mundo. Deixa de escrever o seu romance, deixa de tentar escrever a biografia, o seu texto ficcional de cariz biográfico, logo impõe-lhe um certo sofrimento. Ele tenta aliviar este sofrimento nestes dois vícios, mas não lhe ajuda. Pelo contrário, até prejudica um pouco, porque ele sente muito sofrimento e com estes dois vícios fica cada vez mais melancólico. Muito bem, obrigada pela tua resposta, Matilde. Foi um gosto. Até logo. Até logo, Matilde. Beijinhos. Obrigada. Olá, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Estás bem? Eu estou. O sábado correu-te bem? Sim, posso dizer que sim. Um dia cheio de sol. Sim, é verdade. Animou-te? Sim, de certa forma sim. Apesar de não ter ido lá fora. Isso mesmo. Olha, é desse ânimo que nós queremos ter notícia, porque o ânimo influencia muito a nossa comunicação com os outros. E nós estamos à espera de te ouvir ler um texto do José Luís Peixoto, que está na página 123. Pode-me dizer até onde é que eu tenho de ler? Olha, Pedro, Sim. o início é lá em cima na terceira linha, durante o caminho. Sim. E depois lês até ao final da página. Ok. Podes começar, Pedro, estamos a ouvir-te. Ok. Durante o caminho, não se interessou pela conversa do editor, palavras ou baforadas de fumo. Apenas se interessou pela paisagem e por recordar os minutos em que, ainda à porta do prédio, o editor fez uma chamada com o telemóvel, sofisticado aparelho, e recebeu confirmação do cheque. O pensamento de José deriva. Chegou por mais do que uma vez ao romance que tinha para escrever. O segundo romance. Sabia que estava por escrever, mas evitou este incómodo. E demorou, como fazia com tantos outros incómodos. Então, já depois de chegar ao edifício da editora, em Benfica, diante de uma mesa carregada de papel, cinzeiros cheios, José teve de inventar resposta para diversas perguntas. Teve de concordar com uma chuva de conselhos. Teve de deixar o encontro marcado com Saramago e, por fim, assistiu ao preenchimento do cheque, à assinatura conforme o bilhete de identidade. Raimundo Bem-vindo Silva. Valeu a pena. Seu táxi, barba feita. Um número no bolso da camisa que cobria exatamente a dívida, valor que José pediu e que deixou o editor apreensivo. O taxista não sabia onde era a rua de Macau, mas sabia onde era o bairro das Colónias. Claro. A partir de Almirante Reis, o cliente indicou o caminho. Respirou fundo. Voltou a respirar fundo e aproximou-se da campainha. Tocou uma vez. Pausa. Outra vez. Pausa. E outra vez. O trinco soltou-se com um zumbido. O rosto de José seguia no interior da sua própria sombra. O peso do corpo puxava-o para trás. Custava-lhe içar-se para cada um daqueles degraus de madeira gasta. Com o rosto na porta entreaberta, o segurança da cicatriz cerrou os punhos quando o viu. Mas, contra o seu próprio terror, José prosseguiu nessa direção, os joelhos sem força, sem forma. Muito bem, Pedro. Gostámos muito. Obrigado. Obrigada. E temos um último desafio para ti. Pequenino. Uma coisa muito simples. A senhora professora Dina tem uma questãozinha que gostava de te ouvir sobre
esta problemática do texto e da obra que estamos a abordar. Estás de acordo? Estou de acordo, sim, senhora. Obrigada. Olá, Pedro. Olá. Então, a questão que tenho para te fazer é muito simples. José, esta personagem que percorre toda a narrativa, tem dois vícios. Poderia repetir? Sim. José, personagem que percorre toda a narrativa, tem dois vícios. Sim. Saber quais são esses vícios e de que forma é que eles influenciam, condicionam a vida desta personagem. Ok. Primeiramente, José, que é a personagem que nós acompanhamos, evidentemente tem dois vícios que nós, pelo menos eu, como leitor, sei quais são. O primeiro é o vício no jogo e o segundo é o vício na bebida. Por exemplo, licores, vinhos, bebidas alcoólicas. Eles influenciam muito a vida deste personagem, principalmente o primeiro, que é o do jogo. Como podemos ver, por exemplo, já no decorrer da história, em que José faz entrevista a Saramago, ele tem o dispositivo com a sua entrevista e, como quer pagar dívidas, utiliza esse dispositivo na aposta. Para além disso, em outras apostas que nós vemos mais à frente no livro, ele acaba por apostar o carro de Bartolomeu para tentar levar Lídia a Cabo Verde, acaba por ter uma dívida gigantesca que paga fazendo supostamente sexo com o tal homem que tinha-lhe ganhado a aposta, digamos assim. O segundo, que é o vício na bebida, acho que também influencia bastante, pois José não é um personagem muito equilibrado. Ele é um personagem assim que não gosta de cumprir prazos, não gosta de pensar muito, então ele acaba por se enfrascar na bebida. O que faz com que o fator de não querer fazer as coisas se aumenta ainda mais, ou seja, ele já não queria fazer, bebe uma garrafinha de whisky e já não quer fazer mais nada. Então eu acho que isso acaba por influenciar bastante a vida do nosso protagonista, que é o José. Muito bem, Pedro. Gostei claramente da forma como te exprimiste, como explicaste de uma forma tão clara, não é? Esses vícios e as consequências que eles têm na vida deste José. Muito obrigada, foste o nosso último concorrente, estiveste muito bem. Obrigado. E resto de boa tarde, portanto, daqui a pouco temos o encerramento deste concurso. Está bem? Até logo, Pedro. Boa tarde. Até logo.